Vamos, agora sim a gente pode começar. Tudo que a gente vai ver hoje, na terça-feira também e na quarta-feira, é para ajudar vocês, aliás, para entregar tudo o que vocês precisam para conseguir, seja recuperar o inglês perdido, melhorar o inglês que vocês já têm, conseguir criar segurança para falar ou até manter o aprendizado do inglês. Vocês sabem, se a gente ficar muito tempo sem consumir, sem fazer nada, a gente perde. Então, toda a ideia hoje é que vocês adquiram essa autonomia para vocês conseguirem aprender e melhorar o inglês de vocês sozinhos. E antes da gente falar sobre inglês mesmo, a gente precisa falar sobre outros quesitos, a gente precisa olhar um pouco para dentro. E é isso que a gente vai fazer hoje. Amanhã a gente vai ter algo mais prático, amanhã e também na terça-feira, mas hoje em especial a gente vai começar olhando para dentro. Me digam aí, vocês já conseguem ver minha tela? Mandou o ok aí para poder ver. Ok? Top, muito bem. Deixa eu deixar o chat aqui. Nice. Arrasaram. Então, vamos conversar sobre a mentalidade correta. Acontece muito, e na verdade é o mais comum quando a gente começa a fazer inglês, é que as pessoas comecem já pensando da forma errada. Já começam com certas formas de pensar que vão impedir que essas pessoas tenham de fato algum resultado. E você vai fazer um curso de inglês, às vezes até aula normal, a pessoa muitas vezes não está preocupada com isso, só entra aqui para fazer o curso. Essa parte é a gente com a gente mesmo. Você vai fazer o curso de inglês, a gente não vai conversar sobre isso. Então, isso é um trabalho pessoal de cada um, para se conhecer, para conversar consigo, e serve para outras coisas para além do inglês também. Então, assim, existe jeito errado de pensar? Existe uma forma errada? Não, não existe. Mas existem formas que vão te dar resultado e formas que vão continuar martelando algumas crenças bestas que você se diz e vão impedir que você alcance o seu objetivo. Então, não tem jeito errado, jeito certo de pensar. O seu jeito é o jeito. Mas existe a forma que vai te levar ao seu objetivo e existe a forma que vai te manter frustrado ou frustrada. Então, hoje, a gente vai trabalhar com a melhor forma de pensar. E não é de um dia para o outro, isso é treinável. E vocês vão começar a fazer hoje. Então, não existe, né? Mas existem formas de se colocar em auto-armadilhas. A gente começa o inglês muitas vezes, mas fica se falando certas coisas ou pensando de certas formas que já vai dar errado, vai dar ruim, com certeza. Não tem por onde fugir. É uma forma de você se colocar, deixar a sua armadilha ali pronta, para no momento certo você cair na armadilha que você colocou. Então, se for para começar a aprender pensando dessa maneira, é melhor nem começar. Melhor mesmo, porque se você começar a aprender inglês com certos pensamentos, você vai continuar acreditando, vai continuar vendo motivos pelos quais você não é bom, você não vai conseguir, você vai continuar acreditando nisso e só vai reforçar essa ideia. E vai ficar mais difícil ainda de você, de fato, conseguir começar o inglês e gostar e aprender. Então, só vai reforçar essa ideia e vai te atrapalhar mais. Então, melhor, se for para começar pensando dessa forma, não comece. Trabalhe primeiro dentro e aí depois você pode tentar e começar o inglês. Porque preso na sua própria armadilha, você não vai para lugar nenhum. Você vai cair, a armadilha não tem como vencer de você mesmo. Você vai se superar e você vai cair na sua própria armadilha. Então, se é para começar, comece primeiro cuidando da sua cabeça. É isso que a gente vai ver hoje. Primeiro, alguns mitos. E isso aqui é tudo que está errado. E vocês vão, a partir de hoje, se pensa de alguma dessas formas aqui, vai parar. Tudo isso aqui é mito. Inglês é muito difícil. Não vou dizer que é fácil. Não é fácil. É um idioma. É complexo. Você vai trocar o difícil por... E o muito também. Talvez por complexo. Por quê? Porque é um idioma. Só por isso. Porque tem muita coisa. Mas se você for parar para pensar em línguas, a gente já fala uma língua que é muito mais difícil que o português. Para a gente é fácil, porque a gente aprendeu, a gente nasceu falando inglês, então, falando em português, então é fácil, a gente já nasceu assim, já é condicionado dessa forma. Mas o inglês, isso não é a minha opinião. O inglês é mais fácil, as estruturas são mais fáceis. A gente precisa ter que aprender que eu estudei, você estudou, nós estudamos, eles estudaram, e pretérito não sei o que lá. Em inglês é um verbo passado, é um só para todo mundo.
Então, tem estruturas mais fáceis. E o inglês, ele é também muito literal. E o que faz ele parecer difícil é que ele não é o português. Você está acostumado com o português. O inglês é outra coisa. Vai ser difícil. Mas não é muito difícil. É alcançável. Você pode conseguir, sim. Segundo mito, precisa estar em um país nativo para aprender. Não precisa. E dois, estar em um país nativo não é garantia de que você vai aprender. Inclusive, eu tenho um aluno que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, e ele procurou fazer aula comigo. Ele veio me buscar depois de alguns meses morando na Califórnia, porque ele não estava aprendendo nada. O que é que vocês acham? Manda aí se vocês têm alguma opinião sobre isso. Por que que uma pessoa que está há 2, 3 meses na Califórnia, trabalhando, fazendo tudo, não fala inglês ainda, não consegue? Porque nesse momento que ela vai procurar um professor, o que é que vocês acham? Imagina, se para você tá difícil hoje começar o inglês, se para você vai sair muito da sua zona de conforto e tá muito difícil, por que você acha que vai ser mais fácil quando você já estiver num país onde você não entende nada, onde você não tem nenhum amigo, onde você não tem familiar? O que é que faz você achar que vai ser mais fácil sair da sua zona de conforto quando você já tá fora da sua zona de conforto por outras questões? Não vai. E aí você vai encontrar a comunidade brasileira que tem em todo o país. Você vai achar, você vai vir à esquina, você escuta um português, você vai encontrar. Então você vai criar a sua comunidade brasileira, vai sendo ou portugueses, vai estar trabalhando numa padaria portuguesa, como eu já vi em muitos casos, e vai ficar naquele nicho. E vai ficar só ali. Tem uma amiga minha que a família dela mora, uma parte da família dela mora nos Estados Unidos. E as tias que moram lá não falam nada de inglês. Elas moram lá há alguns anos já. E nunca tentaram. Ficaram acomodadas, porque elas já moram em família. Então já tem a galera ali do português e lá fica. E quantas coisas que você perde, a oportunidade de você trocar com uma pessoa que mora no lugar, de chegar no restaurante, pedir a sua comida. Então, tudo isso. Então, para você aprender inglês, você precisa estar imerso, sim. Eu posso ter imersão fora do Brasil, sim. Como você pode ficar no quarto o dia inteiro fora do Brasil e não aprender nada. Como você pode estar num quarto o dia inteiro dentro do Brasil, completamente imerso em inglês. Ouvindo música, vendo série, e no dia 3, inclusive no nosso terceiro episódio, é isso que vocês vão aprender. Vocês vão aprender a montar o seu próprio story plan para você fazer em casa. Então, é possível, sim, estar imerso dentro da sua casa. Só é possível aprender na infância. Mito. Eu aprendi com 19 anos. Eu tenho alunas, tem gente aqui que já tem filho. Tem uma aluna minha aqui que tem filha da minha idade, um pouco mais nova do que eu. Uma aluna incrível que eu tinha de básico era mãe da minha melhor amiga, quase 60 anos. Então, não é só possível aprender na infância. Só vai ser possível apenas aprender na infância se você fica se dizendo isso. Aí realmente não vai ter para onde ir, não tem o que fazer. Precisa dominar gramática para falar bem? Não precisa dominar gramática. E aqui que entra, inclusive, a importância da gente estar consumindo inglês, assistindo série. Você vai saber muitas vezes que a forma certa de falar é essa aqui e não essa aqui. E o porquê? Não sei. Eu falei inglês, eu aprendi inglês numa escola que não focava em gramática, que inclusive os professores, eu também dei aula lá, os professores eram proibidos de explicar gramática. Se o aluno perguntasse alguma coisa de gramática, a gente tinha que ir pelo método e gramática. Não podia. Então, e eu aprendi inglês assim. Eu só fui aprender gramática quando eu virei professora, que aí eu precisei estudar para ensinar. Eu precisei estudar quando alguém vinha perguntar uma coisa e por quê? Eu não sabia, eu só saberia dizer que por quê, porque é assim mesmo, porque o outro soa errado. Então, dá para você conseguir falar completamente bem sem saber. Vocês sabem o que é, sei lá, uma frase, qual que é. Eu só vou falar de pretérito perfeito hoje. Você sabe o que é predicado? Sabe o que é? Tem gente que não sabe em português o que é verbo, o que é substantivo, o que é sujeito, mas a pessoa fala certinho na hora, então não precisa. Para o inglês também. É legal. Vai ajudar principalmente na sua escrita, mas não precisa. Isso aqui a fluência vem rapidamente, tem às vezes as pessoas acham que vai fazer 6 meses e vai dominar um idioma inteiro. Imagina que até hoje, vocês todos que estão aqui não dominam português ou dominam. Quer dizer, a gente é fluente, a gente é nativo, mas você não conhece todas as palavras do inglês, do português. Com o inglês também não. Agora imagina, a gente leva mais do que uma vida
para ter todas as palavras, para ter o máximo de palavras possíveis do português, e mesmo assim, não vamos saber tudo. Como é que você vai aprender e dominar uma língua em 6 meses? Não tem como, não é que você é burra, que você é burro, que você é incapaz, e passou 6 meses e eu não consegui. Não, é que se você se disser e se você achar que em 6 meses você vai ficar fluente, é aquela que a gente já conversou antes, né? A auto-armadilha. Vai dar ruim, e aí você vai ficar lá se achando a pior pessoa do mundo. Eu sou horrível, eu sou péssimo, não consegui. Você vai conseguir como? Não vai conseguir nunca, não tem como ficar fluente em 6 meses, a não ser que você não faça nada da vida. Se você não faz nada da sua vida e consome inglês e estuda de manhã à noite, aí é possível, com certeza. No caso contrário, se você for uma pessoa normal, não. Algumas pessoas não têm o dom para aprender inglês. Não precisa ter dom para aprender inglês. Tem pessoas que têm a inteligência linguística, ou seja, a capacidade de aprender e se comunicar em novos idiomas mais alta do que outras. E isso é normal. Eu, inclusive, não considero a minha inteligência linguística uma das mais altas, por exemplo. Sei lá, pode ser a terceira, mas não é a primeira. Então, não precisa, não é algo, não tem essa de dom. Tem gente que tem mais facilidade, sim, porque é uma pessoa que tem inteligência linguística mais alta. Vai ter alguma outra coisa que essa pessoa é muito ruim de fazer e que você é muito bom. Eu estava conversando com meu irmão hoje. Eu tô andando, aí eu entro numa esquina. Na segunda que eu cruzar, eu já não sei mais onde estou. Eu vou fazendo um mapa mental. Aí eu tô super confiante, não, eu vou virar essa esquina e eu vou sair em tal lugar e é isso aqui. Aí eu vou e tipo, parece que minha cabeça faz mexe um negócio aqui que eu perco tudo, eu já não sei mais. Então eu tenho uma inteligência espacial terrível. Tenho uma dificuldade de quando eu fiz a autoescola para estacionar. Inteligência espacial muito baixa. Não quer dizer que eu seja burra, só que é uma coisa que eu não domino, mas eu posso praticar. E mesmo que você tenha uma inteligência linguística baixa, ou seja, essa não facilidade de aprender, é treinável. E você pode também sim conseguir, só vai demorar um pouco mais. E nativos ou fluentes não erram. A gente erra o nosso português, eu já devo ter falado um monte de coisa abreviada aqui, a gente erra no português, vai errar no inglês também, e os nativos erram também. E, inclusive, se você quer soar natural, se você não quer soar robótico e na cara sou estrangeiro, robótico pra caramba, você vai falar errado. Porque eles erram a gramática, assim como a gente erra a gramática também. Tem estruturas que falar eu tô aqui tá errado, é eu estou aqui. Mas tá certo. Não é normativamente correto, mas tá certo, a gente entende. Em inglês acontece a mesma coisa. Nativos também erram. A gente aprende que é you are, he, she, it, is. Quantos you is eu já não escutei? Principalmente no dialeto afro-americano. Né? A questão dos dialetos. You is. Então, acontecem esses erros gramaticais o tempo inteiro e é normal. As pessoas erram, nativos erram, assim como a gente erra no nosso idioma também. Deixa eu ver aqui mandar. Tem um jeito certo de errar. Exatamente. Exatamente, tem um jeito certo de errar. Deixa eu ver outro comentário. Pelo menos é o nosso alfabeto, exatamente. Sobre inglês ser muito difícil. Esse comentário foi muito bom, na verdade. O coreano tem um alfabeto completamente diferente. Eu sei que o árabe também é diferente, e o árabe não tem, eu acho que é vogal que não tem. É, não tem vogal. Imagina. Eu tenho uma amiga que ela é louca e fez as duas coisas. Começou a aprender árabe, sabe um pouco, e agora está aprendendo coreano. Que ela tem uma inteligência linguística muito alta, então ela pega com mais facilidade. Mas já é o nosso alfabeto. Os sons são diferentes? São, mas se você está escutando inglês todo dia, a chance de você fixar é muito maior. Mandem aí para mim no chat se algum desses mitos que estão aqui, que eu conversei com vocês, se vocês acreditavam em algum deles antes, até o momento. Vocês acreditam? Agora vocês já sabem que é mito. Mas antes, tem algum desses aqui que vocês sempre acreditaram ou sempre ouviram falar? Se sim, mandem aí no chat, vocês podem até conversar entre si também. Agora, um mito em específico. Os dominar a gramática, pois é, precisa. O inglês certo, o mito do inglês certo. Qual que é o inglês certo? Aí eu pergunto para vocês, outra pessoa também, da gramática. Qual que é o português certo? Então, o que importa quando a gente está se comunicando é se você está falando certo ou se você está sendo compreendido.
Então, todo mundo comenta da gramática, interessante. Eu também achava. Então, o importante é você ser compreendido. Quando a gente fala de inglês, geralmente a gente pensa no inglês estadunidense. Mas o inglês vem da Inglaterra, então já tem o britânico. Aí tem dois. Beleza. Mas se fala inglês na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia e por aí vai. Se fala inglês em um monte de país, qual que é o certo? E cada um fala assim inglês na Escócia, um inglês muito difícil de entender, por sinal, muito carregado. Então, qual deles é o certo? Qual deles é o errado? Todos são certos. Vai dizer, se for para dizer que é o certo, então é o inglês britânico. Então, nosso português é errado, né? Que não é o português de Portugal. Então, não tem inglês certo. E mesmo pensando, mesmo se fosse falado apenas na Inglaterra ou apenas nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos tem, e na Inglaterra também, tem dezenas de ingleses diferentes. Você vai para um estado, vai para o Texas, vai para Nova York, o Texas tem aquele sotaque bem carregado de interior, muito difícil de entender. Todos estão nos Estados Unidos, vai dizer que tá errado? Não tá. Então, o seu sotaque tá certo. Mas não mais, quase todos, mas não mais, exatamente. Seu sotaque tá certo. O que importa é você ser compreendido. O que importa é você conseguir se comunicar. Se você tá sendo bem compreendido e se você tá conseguindo compreender bem, tá certo. Pronto. Bom, seu sotaque é o seu jeito de falar. E aí entra os fantasmas, esses monstrinhos, os seus sabotadores. São os amiguinhos do mal que você usa justamente você para se colocar nas suas armadilhas. São essas coisas que vocês repetem muitas vezes, que são auto-armadilhas. E quando você se repetir essas coisas, todas elas serão verdade. Todas elas ficarão ainda mais fortes. Inglês não é para mim. Tal coisa não é para mim. Isso serve aqui não é só para o inglês, não, tá? Serve para tudo. Qualquer coisa que você quiser é para você. Fim. O que você quiser para você. Você pode conseguir o que você quiser. Eu sei que muitas vezes a gente é dito pelas, às vezes, por familiar, volta, por familiar ou na escola, professores professores de inglês podem acabar falando isso também. Ou no lugar onde você vive, pessoas que vêm de favela já são ditas o tempo todo que muitas coisas não são para elas. Então, tente, a partir de hoje, se vigiar se você fala que qualquer coisa não é para você, nesse caso, o inglês. Tudo o mundo é nosso, tudo nosso. Pode ser que você tenha mais dificuldade do que outros, mas é para você? Sim. Você pode? Sim. Ai, teacher, mas eu não consigo do nada acreditar nisso. Sim, tudo bem, é um exercício, você vai vigiar a forma que você pensa. Quando você se escutar isso, você volta atrás. E não é escutar e pensar assim, ai meu Deus do céu, eu sou horrível, olha quais coisas que eu fico dizendo para mim mesma. Aí você vai aliviar um problema se esculhambando com outra coisa? Não. Você pega, faz, tudo bem, não, tudo bem. Vai dar até um braço, não. Tudo bem, você errou, não fale mais isso. Não foi isso que eu quis dizer. Se desculpe como você se desculparia com uma outra pessoa. Haja como você agiria com uma outra pessoa. Imagina o tóxico que você seria falando para seus amigos. Ah, isso aí é para você. Ah, não sei o que lá. Meu sotaque é feio. Seu sotaque é feio. Imagina. Seu sotaque, ele mostra o quão foda você é. Ele mostra que você fala outra língua, que é a sua língua materna. Ele mostra que você se esforçou pra caramba pra aprender uma outra língua e agora você tá falando ela. Pois é, tal coisa não é pra mim um excelente tema. Então, o seu sotaque, ele vai dizer, inclusive, de onde você é. Tão massa quando te reconhecem, saber de onde você é por causa do seu sotaque. Problema do gringo, que só fala inglês, porque nasceu em um país que fala inglês, se acham o povo mais inteligente do mundo e são os mais burros que eu já tive o desprazer de conhecer. E você tá lá, pleno, falando seu inglês, aí pode escutar de alguém, ó, às vezes falando alguém, algum gringo falar, pode falar isso pra você também, que você fala feio, que você fala errado. Problema seu. Você fala um só, fala dois. Então, comecem a se orgulhar. Sempre que você sentir essa vergonha de falar, talvez, porque você acha que a forma como você fala é feia, comece a se dizer o contrário. Cara, essa forma de falar é a minha forma de falar. A gente acha tão fofo quando tem um gringo falando português, né? Com sotaque.
gente fica babando. Por que que a gente faz o contrário com a gente? Eu acho massa o esforço que os gringos fazem para falar português. Eu me sinto importante, especial dentro da minha língua. Então, se forem pessoas boas, elas devem se sentir bem especiais também nesse sentido. Então, não tem por que ter vergonha de falar, não tem por que ter esse medo. Vai ter gente chata, vai ter gente ruim? Vai. O mundo sempre tem pessoas que não são legais, pessoas que são legais. Isso aí você vai servir para qualquer coisa. A gente precisa se blindar. Então, se blindem, comecem a ser primeiro as pessoas mais legais com vocês mesmos. Outra coisa que é um grande sabotador, comparar com as outras pessoas. Não dá para se comparar. E eu soltei uma frase essa semana, é algo que eu tenho. Essa semana não, já tem um tempo. É algo que eu venho desde então me falando. Que é, não dá para você comparar o palco dos outros com o seu background, com a sua coxia, por exemplo. Não dá para comparar o que a pessoa está te mostrando de incrível com o esforço que ela está fazendo por trás, que você não está vendo. Não dá para eu comparar as minhas colegas, os meus colegas de profissão que trabalham no Instagram e que eu sigo, e é algo que eu me vigio. Não dá para eu comparar o que eu vejo deles entregando no Instagram deles, nossa, que incrível, com a minha coxia, com o meu background, com o que eu tô fazendo, não dá para comparar. A gente não sabe o que a outra pessoa está fazendo. A gente não sabe os níveis de inteligência diferentes que essa outra pessoa tem. Então, não se compare. Isso aí é um grande sabotador. Quando acontecer, você se vigia aí, segura a onda. Quando? Porque vai, acontece. Mas quando acontecer, você vigia, segura a onda. E a gente vai ver o que trocar para essas coisas deixarem de ser sabotadores. Pressa para aprender. Quanto mais pressa você tiver para aprender, mais vai demorar. Olha só que maravilha. Então, tente relaxar. Às vezes a gente tem pressa porque a gente tem um objetivo a curto prazo. Mas a pressa não vai te adiantar em nada. Vai te atrapalhar. Então, tente pensar sempre em fazer o melhor possível. Fazer o melhor possível com o tempo que eu tenho. Vá no seu tempo. Cada pessoa tem um tempo diferente. Cada pessoa tem níveis de tipos de inteligências diferentes. Tem gente que já é acostumada a consumir inglês há muito tempo. Se a pessoa entrar para fazer uma aula de inglês, ela vai muito mais rápido do que uma outra que não tem o mesmo costume. Então não dá para comparar. E não dá para ter pressa. E o último, acho que é talvez o mais importante, medo de errar. É a armadilha das armadilhas. Entre todas elas. A supra-suma das armadilhas. Estava conversando isso com meu irmão hoje, inclusive. Porque você está com medo de uma coisa que você precisa. Se você não errar, você não vai aprender. Então, se você tem medo de errar, você tem medo de aprender. Então, melhor não aprender. Melhor não tentar. Quando você não conseguir mudar isso na sua cabeça, não vai adiantar nada, porque para sair do 0,1 que você pode estar hoje, ou do 30, ou do que qualquer que seja o número, para chegar ao 100 que você quer, da fluência, você tem que passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, pelo 7. Tem que ir errando. Os erros são os nossos maiores amigos. Sem eles, você não vai aprender. Como é que você quer falar acertando se você está aprendendo agora? Se fosse para falar tudo certo, você não estava fazendo aula. Porque você não estava fazendo certo. Porque você já sabe. Então, não faz sentido quando vocês chegam para mim e falam que estão com medo de errar, dá vontade de chegar e... É para errar, eu quero que você erre. Eu fiz a pergunta sabendo que você vai errar e sabendo exatamente, inclusive, no quê. Às vezes eu tenho um plano, eu tenho todo um plano. Já é quase também uma aula de xadrez, já estou prevendo o que vai acontecer, tudo tem um objetivo. Então eu quero que você erre, você precisa errar. Se você não errar, você não vai aprender. Então, se liberte. Aí vocês vão trocar todos esses sabotadores, todos esses vilões, por filtros positivos. Tudo que eu quiser é para mim. Se você não acredita nisso, comece a se dizer isso. Até você acreditar. Em algum momento você vai passar a acreditar. Tudo que a gente repete, a gente acaba acreditando. Então, olha no espelho. Isso aqui vocês podem, inclusive, fazer o exercício, tá? Fica a dica. Olha no espelho e fala 5 vezes de manhã e antes de dormir.
tudo que eu quiser pra mim. Tudo que eu quiser pra mim. Ou eu posso conseguir o que eu... Que é uma frase que vocês acharem que... Uma frase no positivo, sem a palavra não. Uma frase que vocês acharem que faz sentido, repita essa frase. Vai repetindo. Passa aí um mês repetindo. Meu sotaque é só meu. E representa a minha identidade. Não vai ter ninguém com sotaque igual a você. Pode ter outro baiano, outro paulista que fala parecido, mas igualzinho ao seu. Não vai ter. Então, olha que único, o seu sotaque é único. Ele representa a sua identidade. A gente tem que ter orgulho da nossa identidade. Eu tenho um sotaque. O que professores é legal a gente fazer é tentar falar sempre o mais livre de sotaque possível para facilitar a compreensão de vocês. Porque você vai escutar um sotaque chinês, isso é muito difícil de aprender. Você vai escutar um sotaque indiano, é mais difícil de escutar. Então, por isso é bacana que os professores eles tenham, né, um inglês mais limpo de sotaque, digamos assim, mais neutro. Mas vocês não precisam disso. Falar, errar e acertar pode ser divertido. Por que não tirar sarro dos seus erros quando você errar alguma coisa? Quando você errar várias coisas? Tire sarro, brinque. Pode ser divertido. Nossa, eu errei essa coisa besta. Em vez de, nossa, eu errei essa coisa besta, eu sou horrível, eu não vou conseguir nadar nunca. Tudo é a forma como a gente enxerga. Tudo é o filtro. Mas pensa num óculos e você bota um filtro nesse óculos. Você pode botar um filtro positivo ou um filtro negativo. Imagina a diferença de você chegar em casa, trabalhou o dia inteiro, cansado pra caramba. Aí você chega em casa, os brinquedos dos seus filhos, finge que você tem filhos, tá no chão, e, porra, você tá cansado, você chega e fica, porra, as crianças deixaram os brinquedos tudo no chão, e, sabe, aí você fica, nossa, esse dia de merda, aí eu chego em casa, da diferença da mesma pessoa, ou não, de uma outra pessoa na mesma situação, você pode chegar em casa e ver que tá os brinquedos bagunçados dos seus filhos, mas seus filhos estão felizes, estão brincando juntos, ou seu marido tá brincando com seus filhos, ou sua esposa tá brincando com seus filhos, você tem uma família feliz, tá todo. Sabe, olha a diferença da forma como a gente enxerga. Se você já chega pensando que, nossa, que não sei o quê, vai ser, nossa, que não sei o quê. Então, tente, às vezes, mudar o filtro, mudar a forma como você enxerga aquela situação. Então, porque precisa ser vergonhoso, pode ser engraçado, eu errei. Foda-se. Dê risada do seu erro, não tem problema. Ninguém quer ser ruim em algo, nem naquilo que desconhece. Essa frase é muito boa. Ah, eu vou guardar, eu vou. Essa frase é sua, você ou é de alguém? Roubei. Vou roubei. Ninguém quer ser ruim em algo, nem naquilo que desconhece. E pior que me senti atingida. Tá vendo? Bom pra mim também essa frase. Pois é. Pois é. A gente fica querendo ser perfeito, mas não dá. Meus erros, olha, em vez de ter medo de errar, meus erros me motivam a aprender mais. Que coisa linda. Que chique. Você não quer errar? Continua aprendendo, você vai errar menos. É tudo meu, pode usar. Que chique, viu, Maria? Arrasou, gostei. Então, ouça os seus erros. Pô, eu errei isso. Continua errando isso. Pronto. Em vez de ficar, eu não vou conseguir aprender isso nunca. Eu vou aprender esse negócio aqui, vai ser hoje. Eu vou sentar e eu não vou parar enquanto não aprender isso. Olha a diferença da forma de enxergar. Comparar o seu progresso, ao invés daquele que a gente viu de ficar se comparando com os outros, compare o seu progresso. Pode comparar, mas com você mesmo. Compare o seu inglês de hoje com o inglês de 3 meses atrás. No inglês independente, eu vou ensinar vocês a fazer isso. E amanhã na roda do inglês também. Então, comparar pode sim, mas você com você mesmo. O seu inglês, o inglês do Ian de antes. O quanto a Júlia conseguia escutar antes e não consegue hoje. O quanto a Lília conseguia falar e não consegue antes e não consegue e consegue hoje. Então, vá rastreando o seu aprendizado, o que é que você consegue hoje, o que é que você não consegue, as suas dificuldades, e daqui a um tempo você compara. Só esse tipo de comparação é legal. Sobre o resto, foda-se. Foda-se, vamos liberar, sabe? Qualquer outra besteira que te falem. Oh, meu Deus, chegou uma aluna muito linda. Tem uma gatinha. Sim, adorei. Então, qualquer outro do resto, ó, é resto. O resto é resto. Não importa.
Se te incomodar, qualquer coisa que você escute de qualquer pessoa, trabalhe dentro de você. Aí, a gente vai falar dos filtros afetivos, né? Tudo que envolve o emocional, digamos assim. Autoconfiança, ansiedade e motivação. Inclusive, eu não estava nem programado isso para falar com vocês, mas já que eu lembrei, eu vou falar. Eu tenho um artigo que eu escrevi sobre esse tema, né? Filtros afetivos, né? Em relação ao aprendizado do inglês. Todo em português bonitinho. Se vocês. Acho que eu escrevi na faculdade, muito chique. Se vocês quiserem, vocês mandam aí no chat. Manda no grupo, na verdade, que já está liberado para vocês trocarem figurinhas. Mas vocês podem mandar no grupo, que daí eu compartilho para vocês lerem sobre filtros afetivos, mais a fundo, é um assunto muito legal. Autoconhecimento, ansiedade e motivação. Ou autoconfiança, sorry. Esses pontos aqui nada tem a ver com o inglês. Tem a ver com a vida. Mas, se a gente não tem esse entendimento desses pontos, a gente não vai conseguir evoluir muito no inglês. Precisa, sim, ter o mínimo de autoconfiança, saber e entender a sua ansiedade e entender a motivação. Sobre a ansiedade, vai ser o que eu vou falar menos, porque é aquele ponto onde o que a gente fala, se trate, faça terapia. Eu me trato. Eu já fiz diferentes tipos de terapia, inclusive. Encontre algo que seja terapêutico para você lidar com essa ansiedade. A ansiedade atrapalha bastante tudo que a gente quer aprender, porque a gente fica nervoso, nananã. Então, esse é um ponto que literalmente não cabe ao seu professor. Cabe exclusivamente a você buscar resolver. Se é algo que atrapalha o seu inglês, no sentido de te deixar muito nervoso, muito nervosa, você precisa dar. Antes do inglês, a gente já descobriu algo que deveria ser a sua prioridade. Então, cuide disso se for alguma coisa que esteja atrapalhando o seu resultado. Esteja atrapalhando a sua alavancada, digamos assim, conseguir, né, ficar com medo, nanã. Então, se for algo que te atrapalhe, busque ajuda. Autoconfiança. Usando aquelas frases sobre eu posso tudo o que eu quiser, mesmo que você não acredite. Comece a fingir. Até você acreditar, você vai fingir muito bem. Até você acreditar e depois você não vai mais saber a diferença. Eu fazia muito isso, na verdade. Na época, eu lembro bem, quando eu saí da escola e entrei em publicidade e propaganda, eu fingia muito, na escola também, eu sempre me fingi muito confiante, eu não vou deixar você me atingir, eu achava que eu falava inglês errado e que eu falava mal, aí eu gastava mesmo, falava errado com força, porque se eu tô me gastando, você não vai me gastar, já tô me zoando, você não vai me zoar. Então, se você ainda não é, finja que uma hora você começa a acreditar, e é verdade, viu? Porque para nossa cabeça, para nosso subconsciente, não tem muita diferença, não. Então, pode fingir à vontade. E agora a gente vai conversar sobre um que também é super importante, que é a motivação, e para ela temos um slide próprio. Afinal, o que que é a motivação? O que que é essa coisa que todo mundo quer e poucas pessoas têm? Vamos descobrir. Primeiro, o que que ela não é. Motivação não é constante, a gente não sente o tempo inteiro. Às vezes ela vem e vai. Motivação não é esse início de ação, esse boost para começar que a gente tem. Sabe quando você tá, opa, academia, vou dar ali, primeira semana você tá, só vai dar eu, nananã, na segunda já diminuiu, na terceira você já não quer ir mais. Isso não é motivação. Isso foi só um boost inicial que a gente sente naquela, delicinha, coisa nova, mas isso não é motivação. Motivação não é inerente a todas as pessoas, não é algo que todo mundo tem, não é. Não é também uma mera sensação. E não é mágica, não é magia. É treinável. Motivação é compreensível e uma vez que você compreende, você treina. Não tem mágica, não tem pó de pirim-pim-pim. Então, o que motivação pode ser? Ela pode ser treinada, ela pode ser alimentada e deve, por resultados mensuráveis, deve ser respeitada, revista e renovada. O que é motivação treinada? É você entender todos esses pontos aqui. Comece a perceber e indico, inclusive, escrever. Escreva hoje as suas dificuldades, por exemplo. Minhas dificuldades são essas. Aí, ao longo do tempo, você vai estudando. Aí você vai fazer aquilo que eu te ensinei, que é comparar seus resultados de agora com os de antes. Aí você volta e vê, poxa,
Essa coisinha aqui tão pequena, que antes eu não conseguia, agora eu consigo. Anote esse pequeno resultado, e são esses pequenos resultados mensuráveis. Poxa, antes a minha listening era A1, hoje é A2. Gente, eu não sei o que é isso. No inglês independente você vai descobrir. Mas a partir dessas pequenas coisinhas que você vai percebendo, é isso que tem que te motivar. Os seus pequenos resultados vão te motivando. Deixa eu ver se uma coisa. Tem alguém. Deixa eu fazer uma coisa rapidinho, professor. Só uma coisa. Deixa eu terminar de compartilhar. Não, eu achei que tinha alguém tentando entrar, mas aparentemente não. Deixa eu voltar. Pronto. Então, use todos os pequenos resultados sem menosprezá-los, porque no começo é pequeno. Tem sim. Gente, pera, vamos descobrir onde é que é então. Ai, meu Deus. Tem uma pessoa tentando entrar, participantes. Não tá aparecendo pra mim, não. Log enable. Deixa eu ver. Vocês sabem que tem uma pessoa que vocês me confirmaram. Como é que vocês sabem que tem uma pessoa tentando entrar? Eu nunca pensei, não. Ah, porque ela falou, mas ela não tá aqui, não. Muito obrigada aí a vocês. Ela deve ter sido uma outra questão, Nino. Se bem que a essa altura já ficou meio tarde. Provavelmente foi não consegui entrar no sentido de não deu tempo, tá? Mas tá tudo certo aqui. Obrigada aí a ajuda de vocês. Mas tá tudo tranquilo aqui. Sim, voltando. Então, não menospreze os pequenos resultados. No começo, eles vão ser mínimos. Mas o que você vai fazer é valorize, valorize. Se você não sabia, se você não tinha confiança antes, não conseguia chegar na aula e falar hi, hello, ou não conseguia qualquer coisa pequena e hoje você consegue. É isso que é motivação, é isso que vai te motivar. Pegue seus pequenos resultados. Respeite o seu processo. E você vai revisitar e renovar a sua motivação. Uma vez que você alcance os seus objetivos, você vai ter novos. Então, renove. Pense nos seus porquês. O que é. Agora sim. Agora entrou. O que é que te motiva tanto? Mas já estamos acabando. O que é que te motiva? Por que que você quer aprender inglês? O que é que te dói não saber inglês hoje? É isso que é a sua motivação. Ah, eu me sinto burro por não saber falar inglês e ver as outras pessoas falando. Essa é a sua motivação. Não é porque inglês é uma língua universal. Se o seu objetivo, se o seu porquê é porque inglês é uma língua universal e precisa, pense mais. Vai aí ao fundo. Por que que você quer aprender inglês? Onde que te dói não saber inglês? E aí, como se manter motivado? Primeiro, compreenda o processo. Primeiro, tem que tomar uma ação. Qual é a ação? Comprar o curso Independent English, começar uma aula com a professora, começar sozinho, tomei ação. Fazer a matrícula, aí você tem que ter disciplina e repetição. Disciplina e repetição. Disciplina e repetição. Boa resposta aí, Murilo. Continua, continua. Aí eu vi um resultado, que delícia, motivação. E aí você vai continuar tomando uma nova ação. Então, no começo, você vai ter um acordo com você mesmo, vai começar sem motivação mesmo, mas ela vai vir no resultado. Você precisa se enxergar dentro do seu processo. No inglês independente, você vai aprender a fazer isso. Exatamente, disciplina é para tudo na vida. Você vai aprender dentro do inglês independente como saber exatamente qual o seu nível de listening, de speaking, de writing, de tudo. E dentro do seu processo, sabendo onde você está em cada coisa, entendendo, isso vai te ajudar a se motivar, porque vai te ajudar a enxergar os resultados. Revisite os seus porquês e seus objetivos. Escreva quais são os seus porquês. O que você quer em inglês? Escreva quais são os seus objetivos e revisite de tempos em tempos. Leia e foque. Isso aí vai te motivar. Vise sempre o seu objetivo final, o seu grande sonho. Não é porque eu quero inglês para o trabalho. Não, você não quer inglês para o trabalho. Você quer inglês porque você quer se sentir útil dentro do seu trabalho. Você quer inglês porque você não quer se sentir inferior aos seus colegas de trabalho. Olha a diferença de dizer que eu quero inglês para o meu trabalho. Pegue aonde dói. É isso aí que vai te motivar.
Invista nos seus talentos. Aliás, reconheça as pequenas vitórias, como eu já falei para vocês. No começo elas são pequenas, e se você não reconhecer, e se você menosprezar, a motivação vai lá para baixo. Armadilha. Invista nos seus talentos, trabalhe as suas falhas. Descubra o que é que você é bom. As coisas que você já é bom vão te ajudar a melhorar o inglês. Você consegue adaptar. No curso você também vai aprender a fazer isso. Trabalhe as suas falhas. Não se colocando para baixo, apenas foque não, vou trabalhar as minhas falhas. Isso aí motiva também, eu quero ser melhor. Respeite o seu tempo. Não tem como se manter motivado se você estiver com pressa. Respeite o seu tempo. E claro, continue. Afinal, é um ciclo. E se você parar, você vai ficar lá. Se tiver outra frase, várias frases de efeito hoje. Se estiver no inferno, se estiver andando no inferno, continue. Se você parar, você vai ficar lá, né? Então, continue. Só não fica fluente quem para. Ponto. Então, motivação, ela é uma habilidade treinável. Use ao seu favor. Treine. Treino como? Pensando nos porquês onde dói. Treine percebendo os avanços e usando esses avanços para te motivar. Ok? Thank you! Chegamos ao fim, olha só que coisa boa. Se vocês tiverem alguma pergunta, manda aí no chat que eu vou responder. Amanhã, see you tomorrow. Amanhã a gente vai conversar sobre a roda do inglês. E vocês vão aprender como mensurar a gramática de vocês, como mensurar o nível de conversação, o nível de escuta. Vocês vão aprender a mensurar essas coisas. Aprender a enxergar quais são as suas prioridades, o que é que você quer trabalhar primeiro, o que é que tá mais ou menos bom. Então, amanhã a gente vai ver essas coisas. E sei que tem gente que tá se sentindo acabada e que não sei o que, mas só agora no finalzinho, vou botar gallery, vou pedir para vocês fazerem o esforço de ligar a câmera para a gente tirar o nosso print de hoje, a foto dos dois últimos participantes. Os dois últimos módulos para o pessoal, meus alunos que já adquiriram o curso, que ganharam, na verdade, de presente, atrasou um pouquinho, mas vai estar antes do lançamento oficial, tá? Então, vocês que estão aqui, que quiserem adquirir, você consegue adquirir e já vai estar completinho, tá bom? Lady, se esforce, obrigada. Júlia, sua linda, apareça. Lari, apareça aí pra gente tirar o nosso print. É porque eu tô com máscara no rosto. Tá com máscara? Ah, mas... tudo bem. Máscara já tem. Tudo bem. Então, say cheese. Ai, deixa eu conferir se eu tirei mesmo, pra não vou inclusive colocar lá no nosso. Ver. Tirei. Quantas pessoas bonitas. Adorei. Muito obrigada pela participação de vocês. Amanhã estaremos aqui novamente para a Roda do Inglês. E o que mais? Só isso mesmo. Se quiserem falar no grupo, está aberto para trocar figurinhas. Qualquer dúvida, estou disponível também. E nos vemos amanhã, ok? Bye!